Água no ralo. O relatório aponta que conta milionária do Mané Garrincha foi por ligação indevida de canos e abertura de registro. GDF não descarta a hipótese de sabotagem. Aumento da gasolina. Governo federal vai recorrer da decisão que suspende o reajuste de impostos sobre os combustíveis. Sem resposta, quase 3 meses depois, polícia ainda não concluiu o inquérito do acidente que matou mãe e filho em suposto racha na L4 Sul. Veja também, inscrições para o segundo semestre de 2017 do FIES terminam na sexta-feira. São 75 mil novas vagas em instituições de ensino particulares. Notícias da terça-feira, agora no Band Cidade, segunda edição. Olá, boa noite para você, seja muito bem-vindo. Saiu o resultado da investigação sobre a conta de água milionária do estádio Mané Garrincha. A comissão criada pelo GDF descobriu que o aumento absurdo no consumo foi causado por um cano que não deveria existir e um registro que não poderia ter sido aberto. Um cano que liga a rede de água fornecida pela CAESB com a água da chuva que não estava previsto no projeto. Um registro que deveria estar fechado e ninguém sabe quem abriu. Esses foram os causadores do consumo excessivo de água do estádio Mané Garrincha nos últimos 4 meses. Quando foi feito o estádio, fizeram uma ligação indevida do sistema que capta a água pluvial, a água das chuvas, e com a rede da CAESB. Isso, aliado a uma operação errônea, que nós vamos apurar a razão dessa operação, levou, portanto, a que algumas caixas d'água fossem enchidas e transbordassem indevidamente, sem que houvesse uma ação deliberada nesse sentido, e essa água vazou pela rede de água pluvial. Sem contar que o responsável por medir o consumo de água no estádio teve problema no acesso, o que fez com que nos últimos 4 meses a conta fosse calculada pela média do que era registrado nos meses anteriores. Houve uma mudança na rota de ingresso das pessoas que acessam o estádio, e isso provavelmente gerou uma dificuldade do leiturista da CAESB acessar ali o hidrômetro. Portanto, durante 4 meses não foi feita essa leitura e foi cobrada a água pela média dos últimos meses. E como parte da água que transbordou dos reservatórios foi parar no Lago Paranoá, não passando pela rede de esgoto, a conta que inicialmente era de mais de 2 milhões de reais caiu para 1.150.000 reais, o que faria uma média de 275 mil pelos 4 meses. Ele é referente ao consumo de 1º de fevereiro até dia 1º de junho. Agora será instaurada uma sindicância que ficará a cargo da Controladoria Geral do DF para apurar quem foi o responsável pela abertura do registro e também pela instalação da ligação entre as redes. Quanto ao pagamento da conta, a Terracap garante que irá arcar normalmente com a fatura de água. Após a revisão da conta pela CAESB, haja vista que o valor cobrado hoje corresponde à tarifa de esgoto e à tarifa de água, a CAESB irá retirar dessa conta o valor referente à tarifa de esgoto e a Terracap irá efetuar, sim, o pagamento. Gasto exorbitante de um lado e economia de água do outro. Amanhã tem racionamento em Taguatinga Norte, incluindo as quadras pares da QNL, setor de indústria e abastecimento, setores de oficina e Policial Sul, zona industrial do Guará, Cruzeiro Velho, Parque Sul, Cidade Estrutural e os condomínios do Jardim Botânico. Outras informações sobre o rodízio da semana você encontra no site caesb.df.gov.br. Um juiz federal aqui do DF suspendeu o reajuste do PIS/COFINS para os combustíveis. O magistrado Renato Borelli, da 20ª Vara, defendeu que o aumento de impostos deveria ter ocorrido por meio de um projeto de lei e não por decreto, e determinou a volta imediata dos preços aos valores antigos. O reajuste começou a valer na última sexta-feira. A Juliana Cury está aqui ao vivo e tem mais informações para a gente. Juliana, boa noite para você. Oi, Carol, boa noite para você, boa noite a todos.
Olha, esse juiz aqui da 20ª Vara Federal de Brasília, Renato Borelli, entendeu que esse reajuste no preço de todos os combustíveis foi inconstitucional. Primeiro, porque, como você mesma disse, Carol, deveria ter sido feito por meio de um projeto de lei aprovado no Congresso Nacional e não por meio de um decreto. E segundo, porque, de acordo com o juiz, o tributo deveria começar a ser cobrado somente 90 dias depois da publicação desse decreto no Diário Oficial da União. Na decisão, o juiz defendeu, abre aspas, que o contribuinte não pode ser surpreendido pela cobrança não instituída por lei e que isso diz respeito aos direitos fundamentais previstos na Constituição. Essa decisão foi motivada por uma ação popular, mas a Advocacia Geral da União já prometeu recorrer assim que for notificado, o que pode acontecer a qualquer momento, viu, Carol? De acordo com o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, os advogados da AGU já estão estudando a decisão para preparar uma defesa, um recurso. Para o governo, não houve criação de impostos, e sim um reajuste na base de cálculo do PIS e do COFINS. E por isso, não seria necessário aguardar aí esses 90 dias para que esse reajuste chegasse ao consumidor final. Lembrando que na quinta-feira passada, o governo anunciou aí o decreto, que resultou no reajuste dos tributos para os combustíveis e, na prática, um aumento de mais de 40 centavos no litro da gasolina. Esse aumento já começou a ser cobrado um dia depois do anúncio desse reajuste. E, por enquanto, nas bombas, nada foi reduzido ainda, O reajuste foi rápido, a redução a gente vai acompanhar. Há uma especulação junto ao Sindicato dos Sindicombustíveis de que essa redução do preço pode ocorrer até quarta-feira. A gente segue acompanhando para ver se eles vão cumprir essa decisão judicial, porque ainda tem também esse recurso da AGU, muita coisa pode mudar e a gente segue acompanhando esse cenário, Carol. Pois é, o aumento foi tão rápido, Agora, para voltar atrás, a gente está aguardando aí, pelo menos para aproveitar. Obrigada, Juliana. Boa noite. Começaram hoje as inscrições para o FIES, o Programa de Financiamento Estudantil do Governo Federal. São 75 mil vagas para o segundo semestre. Podem se candidatar estudantes com renda de até 3 salários mínimos. Além disso, é preciso ter feito pelo menos 450 pontos no Enem e não ter zerado a redação. Inscrições e informações pelo site fies.seleção.mec.gov.br. Os exames de raio-x no Hospital de Base, referência em trauma, continuam suspensos. Como você viu ontem aqui no Band Cidade, os aparelhos pararam de funcionar por causa de uma pane causada por um vírus no sistema. Cerca de 10 mil radiografias são canceladas por dia. Não adiantou chegar cedo no Hospital de Base. Quem procurou a maior unidade de saúde do Distrito Federal para fazer o raio-x voltou para casa sem o atendimento. A Cleidiane foi atropelada há 4 meses e praticamente perdeu o movimento do braço esquerdo. O ortopedista até solicitou o raio-x, mas vai ser preciso ter paciência. Não está podendo fazer isso, está fazendo caso de emergência. Que quem chega assim, com encaminhamento, não está fazendo. O Marcelo está preocupado com o futuro como atleta, já que quebrou a perna e agora o tratamento vai ser prejudicado. Já estava na hora de começar a fisioterapia, que foi o prazo que ele me deu, e só vai atrasar mais. Por enquanto, os exames de raio-x estão suspensos por tempo indeterminado, porque um vírus atingiu os computadores da rede pública do GDF. Com isso, as radiografias não podem ser impressas. Até que o problema seja solucionado, apenas os pacientes graves terão direito ao exame aqui no Hospital de Base. Neste caso, a radiografia só pode ser vista no próprio computador, inviabilizando o atendimento em larga escala. O Hospital de Base é referência em traumas na capital. De acordo com a Secretaria de Saúde, são realizadas cerca de 10 mil radiografias por dia na unidade. O Hospital de Samambaia também foi atingido pelo vírus e teve o atendimento prejudicado. Tudo isso ocorreu em meio à suspensão da Secretaria de Saúde do fim do estado de situação de emergência da saúde pública do DF. A ação foi tomada para possibilitar, por exemplo, o reabastecimento de medicamentos, recomposição do quadro de pessoal e desbloqueio de leitos. O GDF acredita que esses 2 anos de medida foram suficientes para melhorar os indicadores da rede, mas quem depende do serviço garante que a situação continua precária. Está na mesma coisa. É uma consulta, ninguém consegue. Você vem num hospital, manda ir para o posto. Você vai no posto, não tem médico, não tem atendimento. Ninguém consegue consulta em lugar nenhum.
A Secretaria de Saúde informou que os pacientes do Hospital de Samambaia que precisam do exame de raio-x estão sendo encaminhados para a unidade de Taguatinga. Disse ainda que a Subsecretaria de Tecnologia segue trabalhando para restabelecer o acesso à rede de informática e que novas configurações de segurança estão sendo implementadas. Ainda não há previsão de quando o sistema volte a funcionar. A Corregedoria da PM indiciou os 3 policiais que atiraram em manifestantes no protesto violento de 24 de maio na Esplanada dos Ministérios. Eles vão responder por lesão corporal. Foram 2 meses de investigação até que os policiais militares foram indiciados por lesão corporal por atirar contra manifestantes durante um protesto na Esplanada dos Ministérios no dia 24 de maio. Eles foram investigados pela própria corporação depois de serem flagrados em um vídeo dando os tiros. Um acertou Carlos Cirilo, de 61 anos. Ele passou por cirurgia na época, mas a bala não pôde ser retirada devido ao alto risco. Agora, o processo contra os policiais foi encaminhado à Auditoria Militar do Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Dizem que a propaganda é a alma do negócio, mas algumas vezes o excesso de informação pode atrapalhar. No Guará 2, por exemplo, placas de clínicas e comércios estão espalhadas por todos os cantos e acabam prejudicando a visão do motorista e poluindo a imagem da cidade. Numa simples volta pelo Guará, é possível ver várias placas espalhadas pela cidade. Elas informam o local de clínicas, faculdades, da feira. O problema é que muitas estão de forma irregular. A poluição atrapalha motoristas e pedestres. É irregular e atrapalha. Isso aí, qualquer descuido tira a atenção do motorista e acaba provocando, né? Atrapalha e elas também sujam a visualização da cidade, entendeu? E isso aí já tem um tempo que está assim, entendeu? Ia ser legal se a administração tirasse essas placas, entendeu? Este especialista em trânsito destaca que a quantidade de placas tira a atenção dos motoristas e pode causar acidentes. Eu estou no trânsito, eu não preciso ficar lendo 50 placas que não são adequadas, que não dizem nada, a não ser uma propaganda de um comércio que pode ter um lugar, mas um lugar certo. Para colocar qualquer uma dessas placas pela cidade, é preciso autorização da administração. Só que isso não ocorre na maioria das vezes. A grande maioria não tem autorização, né? Então, hoje nós temos autorizações da parte de engenheiros publicitários, mas de empresas que querem informar o local do seu estabelecimento, nós temos poucas autorizações. Essas placas, parecidas com as oficiais, podem custar caro para os responsáveis. A multa chega a R$ 1.500. A Agência de Fiscalização do DF, a AGFIS, é a responsável por fiscalizar e retirar as propagandas irregulares de todo o DF. As denúncias podem ser feitas pelo telefone 162 ou pela ouvidoria do órgão. Os motoristas e donos de carros no DF que optarem pelo sistema de notificação eletrônica do Detran vão ganhar 40% de desconto no pagamento de multas. A decisão foi anunciada na última sexta-feira. Para receber o desconto, o condutor não pode apresentar defesa prévia nem recurso contra a infração cometida, além de ter que se cadastrar no aplicativo SNE, que pode ser baixado pelo Google Play, App Store e pelo site www.detran.df.gov.br. A notificação da infração cometida será feita pelo aplicativo e o interessado poderá pagar a multa com 40% de desconto até a data de vencimento. A partir do dia 1º de agosto, os grandes produtores de lixo, como comércios e fábricas, terão que pagar pela coleta dos próprios resíduos. Hoje, o SLU e a AGFIS fizeram uma blitz para orientar os empresários. Veja. A partir do mês que vem, as empresas que produzem mais de 2.000 litros de lixo por dia terão que se responsabilizar pela própria coleta. Quem quiser manter o serviço pelo SLU terá que pagar em média R$ 190 por tonelada de lixo recolhido ou contratar outra empresa para prestar o serviço. Eles terão que assumir a gestão, né? E também o custo com a coleta e a destinação dos resíduos, que até então a coleta e a destinação dos mesmos era feita através do serviço público e agora vai ser através de um serviço particular. Para reforçar o prazo, o SLU e a AGFIS fizeram uma espécie de blitz de conscientização.
Eles visitaram grandes empresas como supermercados que ainda não fizeram cadastro no site do SLU. Nós estaremos indo em vários pontos onde não foram visitados pela GFIS e os empreendimentos também não estão cadastrados em nosso sistema, justamente para orientar e solicitar eles que façam esse cadastro, que se adequem quanto à questão da legislação, para que não possam sofrer penalidades da lei a partir do dia 1º. O gerente deste supermercado, na 506 Sul, não sabia do prazo. Agora diz que vai se adequar antes da lei começar a valer. Se adequar, né, ao processo que eles deixaram aqui com a gente, vamos ajudar, né, colaborar com o SLU, com a GFIS e tudo mais. No DF existem mais de 2.000 grandes geradores de lixo. Até o momento, apenas 111 fizeram cadastro no site do SLU. Para verificar quem são esses grandes produtores, a GFIS está fazendo visitas desde setembro do ano passado. Mas a partir do dia 1º de agosto, as visitas já serão acompanhadas de advertência e multa. Aí já entra para um auto de infração, que pode chegar a R$5.000, de 2 a 5 mil. A GFIS retomou nesta terça-feira a operação de desocupação no Parque Ezequias Heringer, no Guará. Diferente de ontem, quando houve uma confusão, hoje o clima foi de tranquilidade. Mais de 100 policiais participaram da ação, que deve durar toda a semana. A operação foi retomada na manhã desta terça-feira. Ferramentas e móveis de 4 oficinas foram retirados para a demolição dos locais. Neste aqui, a derrubada começou pelo portão. O clima calmo nada parecia com o cenário desta segunda, quando os moradores tentaram impedir a retirada das casas e a PM revidou com gás de efeito moral. Até a nossa equipe de reportagem foi abordada com truculência. Cerca de 100 policiais participaram da ação nesta terça. A imprensa teve que acompanhar de longe, a mais de 50 metros do local onde a GFIS trabalhava. No total, são 66 construções que ocupam de forma irregular o Parque Ezequias Heringer, no Guará. As famílias já tinham sido notificadas em abril deste ano, mas recorreram à Justiça, que suspendeu a operação no dia 3 de julho. Na decisão, que tem caráter liminar, as casas de chacareiros que não foram indenizados ou realocados não poderiam ser derrubadas. Mas a GFIS informou que as 51 famílias que têm direito ao aluguel social não aceitaram o benefício e insistem em ficar no local. A agência de fiscalização disse que a operação deve continuar durante a semana. A GFIS informou que 5 construções irregulares já foram retiradas do local. A operação continua nesta quarta-feira. Veja a seguir, Polícia Civil registra novas denúncias contra golpista da Asa Sul. Daqui a pouco, até já.